Olá, eu me chamo Cláudia, hoje é 22/10/2022 e assim como vários cidadãos brasileiros anônimos, eu resolvi gravar esse vídeo também para me posicionar contra essa censura e esse cerceamento das liberdades que todos nós estamos sofrendo. Não só a mídia, não só essa emissora recente, a Jovem Pan, que foi cerceada nas suas liberdades de opinião e de até informação, porque na verdade eles foram proibidos de falar coisas que todos sabem, que é de conhecimento geral e que não são mentira, enfim. Se a gente permite que as injustiças sejam cometidas porque não foram conosco, em algum momento elas irão nos atingir. E é assustador ver que justamente foi com a emissora que mais tem respeito pela audiência, uma vez que ela apresenta diversos posicionamentos. É a emissora que mais plural, né? Que tem sempre jornalistas de esquerda, de direita, sempre oferece um ponto e um contraponto e permite que o próprio ouvinte ou a própria audiência, espectador, formule os seus questionamentos, o seu pensamento crítico e escolha o que está mais de acordo com os seus valores e seus princípios. Eu vou ler aqui começar com uma frase do Ronald Reagan a respeito da liberdade, em que ele diz que a liberdade nunca está mais do que uma geração de sua extinção. Não a transmitimos aos nossos filhos pelo sangue. Devemos lutar por ela, protegê-la e entregá-la a eles para que façam o mesmo. Então, eu me posiciono aqui como cidadã brasileira, como mãe e também como escritora. E é fundamental, eu sempre achei fundamental o exemplo. Eu acho que é o maior legado que os pais podem deixar aos seus filhos. E essa geração que discorda muito das gerações anteriores, porque infelizmente a elas não foi permitido justamente desenvolver um pensamento crítico em função das universidades e das escolas tão contaminadas com somente um lado, uma ideologia, um pensamento. Então é importante que a gente lute para que eles sejam livres realmente, inclusive para continuar podendo discordar, para poder continuar expressando o que eles pensam. E como escritora, é assustador que as pessoas que trabalham com justamente o livre pensar, o se expressar, né, a palavra escrita ou falada, não defendam o direito de se expressar de forma livre, de expressar os seus pensamentos e as suas ideias de forma livre. Independente de você concordar ou discordar do posicionamento de outra pessoa, é fundamental que ele seja respeitado. Não se pode admitir que alguém que seja calado só porque ele pensa diferente de você. Tem um ditado que diz que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então toda injustiça em algum momento vai chegar até você. E isso já está ficando claro, já está ficando evidente. Nessa emissora Jovem Pan, que sempre tem jornalistas de todos os vieses, aqueles de esquerda que se posicionaram contra a censura estão sendo combatidos e atacados pelos próprios partidários da ideologia deles. Então, se a gente olhar aqui os nossos vizinhos, Venezuela, Nicarágua, inclusive se a gente for pensar também na situação de Cuba, todos esses governantes autoritários, totalitários, que assumiram o poder, será que aquelas pessoas que inicialmente concordavam com esses ideais, com essas ideias, quando a nação foi destruída e foi atingida pela fome, pela miséria e pela violência, será que essas pessoas foram poupadas? Quando uma nação é destruída, ela atinge a todas as pessoas. Quando a injustiça é aceita, ela atinge a todas as pessoas.
Então é muito importante que a gente combata esse tipo de cerceamento pela liberdade das futuras gerações. E eu encerro com uma frase da Evelyn Beatrice Hall, que foi biógrafa de Voltaire e que resume o pensamento dele. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. E que fique essa reflexão, que as pessoas deixem de lado as divergências, porque o homem sem liberdade, ele não tem nada. E é preciso que todos nós tenhamos a liberdade de nos expressar de forma livre e de viver de forma livre. Um grande abraço a todos.